A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia para você que está em casa. Você que está se organizando para ir para o seu trabalho, deixar seus filhinhos na creche, no colégio, você que está em ponto de ônibus, você que já se encontra no seu comércio, enfim, onde você estiver, que a mão do Senhor e a presença dele seja sobre sua vida, sua casa, sua família, que Jesus te dê um dia de paz, um dia com estratégia de Deus, com a graça, com o livramento, que o Senhor Jesus te dê vitória e supra todas as suas necessidades no dia de hoje, amém? Eu passei uns dias sem conseguir gravar devido à correria do dia a dia, mas Deus é bom, estou aqui aproveitando esse escape de Jesus, né, trazer a palavra do Senhor. Desde já eu convido a você a ajudar esta obra, né, a compartilhar com alguém de sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, com seus vizinhos. Enfim, se inscreva no canal, ative as notificações, ajude a obra do Senhor, a mensagem de Deus a chegar no destino certo, porque Deus sabe, né, aonde chegar com essa mensagem. Deus sabe quem está precisando ouvir, né, a voz do Senhor no dia de hoje através da palavra dele. Deus usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, enfim, ajude a obra do Senhor, amém? Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse texto ele é maravilhoso, né, que mostra o amor de Deus, o zelo do Senhor, né, o cuidado de Deus na nossa vida. Quando nós somos fiéis, Jesus é fiel. E Ele mostra que Ele é na nossa vida. E principalmente nos momentos difíceis, né, da vida, o Senhor Ele chega. Pode todo mundo faltar, mas Jesus é aquele que está conosco em todo o tempo. É nosso amigo fiel e nele nós podemos confiar. A Bíblia vai dizer que havia ali 120 presidentes, né, pessoas grandes, pessoas que experientes, né, para ajudar o rei Dario no seu governo. E a Bíblia vai dizer que entre esses 120, 3 pessoas são separadas. E o que se destacou foi Daniel. E a Bíblia explica que ele tinha um espírito excelente, né? Então, ele conquistou a confiança do rei, né? Ele se destacou, o rei viu nele o que não enxergou nos outros, né? Viu a possibilidade de um homem governado e um homem estar ali do seu lado, um homem de confiança, a fidelidade, enfim, eu acredito que o rei enxergou nele Jesus, né? Porque quando nós temos Jesus aparente na nossa vida, né? As pessoas enxergam, nós somos luz, né? Em meio às trevas, onde o servo de Deus verdadeiro chega, ele se destaca, né? Porque ele tem um brilho especial que é a presença de Deus. E Daniel foi um desses homens que foi o homem que se destacou, do qual o rei estava pensando, né? Já estava ali no coração do rei, em eleger ele como governante daquele reino, para ajudar ele, né? Só que aquela escolha chamou a atenção dos seus companheiros ali. E de uma certa forma que nasceu no coração daqueles homens a inveja, né? Porque assim, irmãos, muita gente, até as pessoas que às vezes dizem ser amigos, né? Eles não estão preparados para ver o nosso crescimento, né? Quando nós somos iguais ou até menor do que eles, nós somos amigos, tem aquele contato, e fulano é minha amiga, e fulano não sei o quê. Mas quando vê que Jesus quer dar honra, que começa a destacar a pessoa, que começa a soprar seu nome, que começa, onde você chega, você ouça de fulano, aí desperta ali, né, uma raiz invejosa que é da parte do inimigo, para estar perseguindo, para estar tentando matar, para estar tentando parar. Enfim, nem todo mundo que está conosco, nem todo mundo que convive com a gente, como diz na palavra, né, que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nem todo mundo é assim, nem todo mundo é assim. Exerce, né, esse versículo da Bíblia, vive o que está na Bíblia. Porque quando acontece uma situação dessa, não fica feliz com a vitória do irmão, né? Não fica feliz porque o irmão se destacou,
porque o irmão tirou em primeiro lugar, porque o irmão, entre muitas vagas de emprego, ele foi selecionado, porque Deus deu honra no ministério. Nem todo mundo se alegra com a nossa vitória. Infelizmente, a gente vive em meios a pessoas, né, que dá lugar a Deus e outros que deixa a raiz de amargura, deixa a raiz de inveja entrar no coração. E aí começa a luta, a perseguição, né, ser uma pedra de tropeço na vida daqueles que Deus quer honrar, destacar, porque para cada um Deus tem uma chamada. E nós temos que respeitar, né, essa chamada do nosso irmão, porque o que o Senhor tem com um não tem com o outro. E para cada um tem seu tempo, né? Quando Jesus escolhe para dar honra, quando Jesus escolhe para honrar de certa forma, infelizmente pode até se levantar o inimigo, planejar, usar pessoas, né, para querer atrapalhar, impedir, mas vai dar errado, porque quando Jesus determina algo, a própria palavra diz, operando Deus, quem impedirá? É Ele que determina tudo em nossa vida, né? E a honra de Deus estava chegando para Daniel. A Bíblia vai destacar que Daniel era um homem fiel, porque aqueles homens, aqueles presidentes que estavam ali disputando, né, com Daniel, porque eles viam ali como uma disputa, né? Eles viam como uma disputa. Cada um ali queria passar por cima dos outros, né? E a gente sabe que ninguém vai para frente passando por cima dos outros. Ninguém vai para frente puxando o tapete do seu irmão, não. Ninguém vai para frente desta forma. Porque quem conhece a intenção do coração do ser humano é Deus. Ele conhece a intenção do coração e o pensamento. E antes que a gente pense em fazer uma armadilha, o Senhor já está lá na frente, desfazendo. Né? E esse é o nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele nos conhece. E isso basta, isso basta. E a gente vai ver que eles começam agora, eles se unem, tá vendo? Não se unem para se alegrar com a vitória do irmão, mas para fazer o mal. Existe, né? Existe aquele grupinho que se une para estar metendo a língua nos irmãos, para estar falando, fazendo panelinha, para estar criando situação, para, tipo assim, semear uma semente maligna, jogar o nome do irmão na lama, para aquele irmão que tinha destaque, para aquele irmão que Jesus estava dando honra ali, ser envergonhado, ser desmoralizado diante das pessoas. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, ai de quem se levantar contra um servo de Deus e contra uma serva do Senhor, a quem Deus ama. Ai de quem se levantar, porque aquilo que é oculto, Deus vê. Deus vê, Deus entra nas reuniões, viu? Deus entra. Deus ouve, ó, viu? Ele ouve, ele vê, ele entra onde nós não entramos. E quando a gente pensa que está fazendo as coisas ali, tudo escondidinho, aí Jesus está lá, eu estou te vendo, estou te ouvindo, eu conheço todos os teus passos e sei também o que é que está no seu coração. Esse é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, né? E é Ele que fala por nós, é Ele que justifica a sua vida, é Ele que justifica a vida do servo de Deus. É Ele que responde por nós, né? As pessoas podem tirar aí várias opiniões ao seu respeito, ao meu respeito. As pessoas podem opinar da forma que quer, mas a única opinião que é válida é a opinião de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos se preocupar da forma que Deus nos vê, né? Porque nós não vamos agradar a todo mundo, nem Jesus agradou. Mas eu quero lhe dizer que houve aquela reuniãozinha ali, aquele combinado, né? Houve ali também uma perseguição, porque para poder ele chegar ao entendimento que Daniel não tinha culpa, eles ficaram ali observando a vida de Daniel, todos os passos, para poder pegar Daniel em alguma falhazinha dele, né? Observaram, eu acho que perseguiram, seguir Daniel, né? Se dividir ali, ó, tu observa de um lado, observa do outro, qualquer coisa a gente se reúne, né? E eles tentaram, antes de chegar no rei, eles procuraram a vida de Daniel, viu? Veja que Satanás é sujo. Ele nos observa. Ele observa a nossa vida, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Ele observa tudo em nossas vidas, esperando a gente deixar uma brechinha para ele invadir a nossa vida.
viu? Porque ele quer lançar o nome de Jesus na lama, não é o nosso não. É o nome de Jesus na lama, envergonhar o nome de Jesus, porque se a gente serve a Deus, a gente carrega um nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, né? Então eles observaram Daniel, com certeza eles observaram Daniel, eles viram que Daniel tinha uma vida de oração, né? Mas a Bíblia vai dizer que eles não acharam culpa alguma em Daniel. Ele era um homem vigilante. Nós temos que ser vigilantes, vigiar e orar, porque o diabo, o imundo, o sujo, ele anda ao derredor buscando quem possa tragar, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos vigiar, nós devemos fechar brecha, porque o inimigo é sujo, ele fica observando a nossa vida para nos tragar, para nos lançar, nos querer nos parar, se utilizar daquela brecha para querer, como é que se diz, nos tirar da presença de Deus, nos envergonhar, nos entristecer, colocar dúvida no nosso coração, nos acusar, porque a área dele é essa, né? Acusação, é oprimir. Então, a Bíblia vai dizer que Daniel não tinha culpa não, ele era um homem inocente, inocente. Veja que ele era um homem fiel, ele não tinha culpa, e ele era um homem inocente. Então, nós temos que ter essas qualidades, né? Nós temos que procurar ter essas qualidades. Temos que procurar ser fiel a Deus, né? Procurar dar bom testemunho, para que as pessoas não venham nos acusar, para que o inimigo não ache brecha em nós e venha nos acusar. Devemos examinar nossa vida e procurar se consertar, para que Jesus veja em nós um espírito excelente, né? Para que as pessoas vejam em nós a luz e que nós não demos lugar para o inimigo nos acusar. Enfim, e se acontecer isso, né, na sua vida, pode acontecer com nossa vida, porque nós somos falhos, somos imperfeitos, mas nosso advogado fiel é Jesus, e ele sempre está ali esperando um ser humano arrependido, reconhecendo que é falho, que é pecador. E a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos, se arrependemos e confessamos, nós recebemos o perdão de Deus, né? E Daniel, ele se destacou por muitas qualidades, né? Um homem fiel a Deus, um homem que vigiava, né? Que ele procurava vigiar, fechar as brechas, porque não foi achado nele culpa alguma, né? Ele tinha uma vida, né? Uma vida ali nos seus cuidados com Deus. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens não encontraram brecha na vida de Daniel, foram fazer o quê? Ele só tem um jeito da gente acusar Daniel, que é sobre a vida dele espiritual. Aí foi pior, porque quando se mexe com um homem que tem intimidade com Deus, com uma mulher que tem intimidade com Deus, aí você realmente não está tocando o dedo na pessoa, não, mas no nosso Deus, né? No nosso Deus, porque eles observavam que Daniel orava. Com certeza tinha alguém ali, ó, só de olho, e observava que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Veja que isso não foi algo que Daniel, depois como é que se diz? Desse edito, né? Desse, como é que se diz, né? Desse acordo que eles fizeram ali com o rei, né? Para poder acabar com a vida de Daniel. Não foi depois de sair que Daniel resolveu orar, não. Ele já tinha, viu? Uma vida de intimidade com Deus. Ele era um homem que procurava ter intimidade com Deus. Tá vendo como é importante a gente ser uma pessoa que busca a Jesus? Quem sabe o Senhor ali, aqui não está dizendo não, mas eu estou conjecturando aqui, né, que Daniel, por ser um homem de oração, quem sabe o Senhor ali não já tinha falado com ele, advertido ele de alguma coisa que o inimigo estava preparando, porque quando a gente ora, quando a gente tem intimidade com Deus, antes que o mal chegue até a nós, o Senhor nos revela, viu? Jesus, ele só não revela aquilo que nós não temos estrutura, mas aquilo que é para dar livramento à nossa vida, muitas vezes nosso esposo, nossa casa, nossos filhos, o Senhor, ele mostra, ele revela pra gente. Quem tem intimidade com Deus não é pego de surpresa, de jeito nenhum. Não é pego de surpresa. Ai, mas chegou assim, foi no de repente. E olha, Jesus dá sinal. Ele dá sinal, ele revela em sonhos, ele usa através da palavra, ele dá o discernimento da gente entender que tem algo errado, e a gente já parte para a oração, já bota o joelhinho, já guerreia, Jesus, não sei o que é, mas estou aqui, Jesus, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, me cobre com teu sangue, cobre a minha casa, Jesus, cobre meu trabalho, enfim.
Ninguém, uma mulher e um homem de Deus que ora, ele não é pego de surpresa. Não venha me dizer que é pego de surpresa, que não é. Jesus, ele mostra para a gente vigiar. Ele já adverte antes para a gente correr para oração e pedir a Deus o livramento, a misericórdia. E eu, com certeza, Daniel, de alguma forma, o Senhor ali já tinha advertido ele. E Daniel, ele tinha essa rotina, era contínua, ele orava 3 vezes ao dia. Né? Ele tinha essa comunhão com Deus. E quando eles ali não acham culpa na vida de Daniel, defeito, aí eles vão fazer o quê? Gente, vamos lá no Deus dele, na vida espiritual dele, vamos tentar alguma coisa. Aí chegam lá no reino, no rei, né? E diz, ó rei, vamos estar lendo aqui, para mim não perder o foco. Disseram aqui, ó, no versículo 17. No versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de seu Deus. Né? Daniel estava ali orando. No versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real. Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Veja que eles não acharam culpa na vida de Daniel, falhas, e foram ali na vida espiritual dele, né? E ali usando como é que se diz? Usando de estratégia, de engano, né? Fizeram ali tentaram fazer esse acordo com o rei, nesse edito, né? Por conta que, para que o rei achasse que era para benefício dele. É porque tem gente que é assim, né? Eles não conseguem chegar, prejudicar a sua vida assim, lançar o que é que querem, então eles chegam arrodeando, né, as pessoas que estão acima de nós, ou seja, aqui na terra, né? No caso, o rei, chegou ali tentando, fazendo com que o rei pensasse que era para, tipo assim, defendendo ele, né? Ele, a vida dele, seu reinado, né? Só que o foco mesmo era Daniel, né? Para que o rei ali assinasse essa petição, né? Esse edito. E disseram ainda mais, olha, e carimbar ali na lei dos medos, né? Dos persas, porque era algo que eles queriam, tipo assim, ó, não vai ter como tirar Daniel dessa situação. Se o rei carimbar, ele não vai lançar a palavra dele, né? Ele não vai lançar a palavra dele. Só que eles não contavam com o Deus de Daniel, né? Eles estavam ali contando com seus planos diabólicos, né? Mas sobre toda a autoridade, irmãos, há um Deus que manda em tudo, que é o nosso Deus, né? O nosso Deus desfaz todo laço. Não tem preparação do inimigo que Jesus chegando não desfaça. E ali estava tudo decretado, tudo organizado para matar Daniel, para lançar ele naquela cova, para destruir com a vida dele, porque Daniel estava incomodando, né? Você incomoda onde você chega, o brilho de Jesus incomoda. Aonde você chega, mesmo que você seja aquela pessoa mais quietinha, mas o Senhor, ele te destaca de alguma forma. O Senhor diz, é meu servo, é minha serva. E isso incomoda o inferno. Incomoda também aqueles que estão ao nosso derredor, que muitas vezes não vigia, dá lugar ao diabo. E vai se levantar contra a sua vida, mas levanta para cair. Porque não é contra você, é contra Deus. Né? Deus, ele nos dá honra. Porque para cada um de nós há uma honra. E a maior honra é a salvação. É a salvação, né? Que o Senhor nos escolhe com o plano de salvação. Existe aqueles chamados específicos, né, que o Senhor tem para cada um o Senhor tem uma chamada, para cada um o Senhor usa de uma forma diferente, mas nem todo mundo quer o que é seu, quer o que é dos outros, né, quer o destaque dos outros, quer a honra dos outros, né, muitas vezes deixa de fazer bem feito aquilo que foi lhe dado, mas quer tomar o que o irmão tem, porque eu sei fazer melhor, se eu for fazer eu faço melhor, porque eu não sei porque fulano se destaca tanto, eu não sei porque não sabe falar, não sabe isso, não sabe aquilo, não tem qualificações, não tem aparência,
Mas Jesus chamou, Jesus escolheu, Jesus quis dar honra, Jesus destacou. E não adianta ter reunião, não adianta ter combinadozinho ali, porque Deus, quando ele chega para resolver. E eu vou lhe dizer aqui que no caso de Daniel, o Senhor não livrou ele da cova, não. Porque Jesus disse assim, eu vou deixar, eu quero ver até onde vão. Eu vou deixar eles preparar tudo, né? Vou deixar preparar tudo, ficar lançando o nome de Daniel, ficar fazendo reuniãozinha no oculto, com o nomezinho assim, espalhando o nomezinho, caluniando, né? Eu vou deixar. Quando for na hora certa, aí o Senhor vai dizer assim, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, não se preocupe não, porque na hora certa eu vou me levantar e eu vou mostrar que eu sou contigo. O Senhor nos livra, viu? O Senhor nos guarda. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão. Está lá no Salmo 91. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque sobre nós há uma cobertura divina, né? Quem está sobre a nossa vida está, ó, a proteção celestial. Nosso Deus é quem está conosco. A Bíblia vai dizer que quando o rei Dário ficou sabendo que se tratava de Daniel, ele se entristeceu, irmãos, porque Jesus levanta assim, viu? Deus levanta. Ali Deus colocou amor no coração daquele rei por Daniel, né? Ele teve a sensibilidade de saber que Daniel se tratava de uma pessoa diferente. Ele se entristeceu, ele até procurou uma maneira de livrar Daniel, mas aqueles homens fizeram bem certinho, sabe? Eles organizaram bem aquela armadilha ali, dizendo, não, se lembre, viu, rei? Se lembre, porque o Senhor assinou, ó, é na lei dos medos dos persas, não pode ser revogada, não. Você não pode voltar com sua palavra. Fizeram de um jeito que até o rei, que é rei, não podia voltar atrás. Deus permitiu, né? Deus permitiu, porque quando você quer, irmãos, lutar contra Deus, você luta sabendo que a queda vai ser grande, né? E o Senhor permitiu e ele se entristeceu. Ele se entristeceu, mas ele não pôde fazer mais nada. E no versículo 16 vai dizer assim, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Viu? Que Jesus usa quem ele quer para dizer assim, ó, o teu Deus vai te dar livramento, não se preocupe. Porque você serve um Deus que é fiel e que não tem grande diante de Deus. Não tem, assim, reuniãozinha que Deus não desfaça. Deus vai fazer as reuniãozinhas que estão feitas no oculto, viu? Deus vai desfazer. O inimigo ele vai ser envergonhado. Você não vai ser, não. Porque você serve a um Deus vivo, poderoso, que te vê, te conhece. E conhece também aqueles que estão armando contra ti. Viu? Porque com Daniel, Jesus colocou amor até no coração do rei. O rei tá pensando que Deus foi usar uma pessoa qualquer? Não, ele disse, eu vou pegar o rei mesmo. Ele vai orar, ele vai jejuar pelo meu servo, porque se levanta os inimigos, mas Deus também tem os remanescentes dele na terra, né? Ó, tu vai orar. E o Senhor, ele coloca no coração das pessoas para orar pela nossa vida. Muitas vezes não é nem pessoas próximas a nós. Muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas Jesus, ele coloca, ele dá nome, viu? Ele dá nome de pessoas para orar pela minha vida, orar pela sua vida. E através da oração, Deus dá livramento. Deus dá livramento. Diz, ó, ele levantou o rei. Ele disse, ó, tu não vai dormir hoje não. O rei. Tu não vai dormir hoje não. Tu vai orar, tu vai jejuar, tu não vai comer, tu não vai beber pelo meu servo. E a Bíblia diz que o rei perdeu o sono, não quis comer, jejuou, passou a noite ali, clamando, né, pedindo pela vida de Daniel, porque Deus levanta quem ele quer, Deus usa quem ele quer. Deus mostrou que ele usa até o rei, até quem você menos imagina. Jesus desperta na madrugada e diz assim, vai orar por fulano, viu? Vai orar, desça agora por fulano, porque isso já aconteceu comigo, de muitas vezes Deus me dá nome. De repente, pessoas que nem imaginam que o Senhor chegou para falar para mim, dizer, ora por fulano,
ora pela casa de fulano, e eu descer, pedir a Deus que o Senhor entre com a intervenção divina. E o rei, ele orou, ele jejuou pela vida de Daniel. Aí aqui diz, 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Coisa boa é a gente andar correto diante de Deus. Coisa boa, viu, irmãos? Porque a cova foi preparada, viu? A cova foi preparada, fecharam, botaram a pedra ali, ó, botaram assim, assinaram ali com o anelzinho do rei, né, que era para mostrar que foi a lei, foi pela lei, que estava tudo dentro da lei, entendeu? Porque tem gente que é assim, né? Eles procuram fazer suas reuniãozinhas, aí usa a lei ali para dizer assim, nós estamos agindo da forma certa, né? E Jesus só vendo, Jesus está vendo, viu? Ó, Jesus está com os olhozinhos assim, ó, sobre cada um de nós, né? Botaram ele ali e esperava o quê? Que os leões, né? Mas quem tem Deus, minha filha, Jesus dá ordem assim, ó, leão, tu não toca no meu servo, não, né? E ele chegou aqui, ele diz, meu rei, o meu Deus me salvou. Não se preocupe não, porque Deus vai deixar você cair na cova sim, viu? Não se preocupe não. Não se preocupe não, Deus deixa. Mas dano algum vai acontecer nem na tua vida, nem na tua casa. E Deus vai mostrar para os teus inimigos que Ele é Deus na tua vida, que Ele é fiel. Quem vai responder por você é Deus. E nesta manhã Deus manda te dizer, eu vou fechar, ó, eu tô fechando, viu? Eu não vai fechar não, eu tô fechando a boca dos leões a teu respeito. A teu respeito. Porque o inimigo, ele prepara a cilada. Mas Jesus dá livramento, Deus é Deus de livramento nesta manhã. Eu quero lhe dizer. E quem é fiel a Deus, quem teme a Deus, quem sabe a quem serve, não tem medo do inimigo não. Sabe por quê? Porque quem tem vida com Deus tem livramento. Tem resposta de Deus. Viu? E é Deus que vai responder por você, não se preocupa não. Aí deixa eu lhe dizer. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tá vendo? Quem crê em Deus, irmãos, quem crê em Deus, quem sabe quem serve, não tem medo de armadilha do diabo não, viu? O inimigo, ele vem com suas ferramentas, né, que nem Golias ali, amedrontando o povo de Israel, ameaçando o povo de Israel, desafiando, mas tinha um Davi ali cheio de Deus, confiando em Deus, olhando para Jesus cheio de fé, dizendo assim, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, no nome do Senhor Jesus. Né? E aquele gigante, ele cai por terra, porque o nosso Deus ele é maior. Aí aqui no versículo 24 diz assim, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmagalharam todos os ossos. Eita, irmãs, tá vendo? Tá vendo o que acontece? Quem se levanta contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu vou lhe dizer que contra o povo de Deus não é encantamento, não tem macumba, não tem bruxaria. Tem não, viu? Pode fazer reuniãozinha, pode aquecer a fornalha 7 vezes, porque quem teme a Deus, quem confia no Senhor dos Exércitos, nós somos defendidos por Ele. E o nome de Deus é glorificado. Veja aqui que quem tramou, viu? Quem tramou, ó, quem está tramando contra a tua vida, as escondidinhas, vai cair na própria cilada. Viu? Vai cair na própria cilada, porque, olha, o rei aqui não poupou nem a família, viu? Não poupou, não. Tá vendo que por causa de uma ovelhinha ruim, de uma pessoa ruim, maligna, que dá lugar ao diabo, muitas outras pessoas caem no mesmo buraco? Cuidado com quem você anda. Cuidado com suas amizades. Não ande com pessoas que não glorificam o nome de Deus. Ande com pessoas que edificam a sua vida, com pessoas que tenham testemunho, frutos de Cristo.
Tenha cuidado com quem você está se relacionando. Tenha cuidado com quem você está colocando dentro da sua casa. Cuidado, porque o inimigo, ele é ali, ó, sutil, viu? Muitas vezes ele não vai alarmar, não. Dizer assim, ó, eu sou inimigo, não. Ele chega ali se fingindo de amigo, viu? Fingindo que é seu amigo. Ai, fulano. Aí muitas vezes não tem nem muita amizade com você, de repente liga pra você. Como é que você tá? E como é que tá? Ai, mulher, deu tanto chorar de tu. Chega na sua casa de repente pra observar, viu? Não é pra matar a saudade de você, não. É pra observar a sua vida, pra depois sair falando, metendo na língua. Tenha cuidado, vigie. Feche as brechas, feche a porta da sua casa. Tenha cuidado com quem você se relaciona, porque o inimigo é sujo. Nós estamos vivendo num tempo, nos últimos dias, Jesus está voltando, viu? E a gente tem que vigiar, tem que se policiar. Porque nosso Deus é aquele que nos adverte, né? Ninguém é pego de surpresa, não. E aqui, ó, as famílias foram traçadas pelos leões, porque aquele que armou a armadilha contra a sua vida é quem vai cair nela. Descanse no Senhor nesta manhã. Não se preocupe, não. Deixe lançar seu nome. Deixe falar mal de você. Deixe, aguente tudo calada. Vá orar, faça que nem Daniel. Se eu já orava, agora eu vou orar mais. Eu vou jejuar. Eu vou me santificar mais. Eu vou vigiar mais. Eu vou fechar mais as brechas. Eu vou fechar mais a boca. Ore. Tenha cuidado. Também não vá sair contando seus segredinhos para todo mundo, não. Deixa Jesus trabalhar na tua vida em segredo. Viu? Guarda seu segredo com Cristo. Guarda com Ele, porque nem todo mundo tem a espiritualidade que você tem. Tenha cuidado, vigie. Feche a porta. Esteja vigilante, porque se alguma coisa acontecer no oculto, não se preocupe não. É como fez com Daniel aqui. Prepararam tudo, mas Daniel tinha comunhão com Deus, tinha vida no altar, e por isso Satanás foi envergonhado. E o nome de Deus foi glorificado. Aí diz aqui, ó, no 25, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim, até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais de maravilha no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro e de Pérsia. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Se Jesus resolveu lhe dar honra, ninguém mais pode lhe tirar. Porque aquilo que Deus preparou para a nossa vida, irmãos, é nosso. Ninguém toma. Ninguém toma, não. E se levantar para tentar atrapalhar os planos de Deus, vai se levantar para cair e ser envergonhado. Porque Jesus, Ele está na nossa frente, Ele está na sua frente, trabalhando por nós. É Ele que guerreia as nossas guerras. Porque não adianta, irmãos. Então nós temos que ser inteligente, né? Não adianta a gente se levantar, não, porque contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, o forte é Jesus, né? Nós que é forte, não. O forte é Jesus. Ele é que é forte. E contra esse Deus, ninguém pode se levantar. Então descansa no Senhor nesta manhã, receba a palavra do céu. Vigie mais, feche as brechas, porque quem está com você garanta a sua vitória. Seja fiel a Deus, tenha uma vida no altar, tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Esteja ali em oração, em vigilância. Quando o Senhor te revelar algo, não fique ali achando que é da sua mente, não. Corra na oração e diga: Jesus, me livra, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça. Me enche, Jesus, me dá o discernimento do teu Espírito, Senhor. Me diga, Jesus, como é que eu devo fazer, me dá estratégia nessa guerra. Viu? Porque Jesus, ele dá, irmão. E no final vem a vitória. E o nome do Senhor, não foi Daniel, não, viu? Não é para nós nessa honra, não. Porque nós não temos honra, não. A honra é de Deus. Veja que o rei, isso aqui é o Deus de Daniel. É o Deus de Daniel. É o seu Deus, que é grande na sua vida. Né? E a honra e a glória do Senhor é dele. Somente para ele. Mas ele é fiel. Receba a palavra porque é do céu. Desde ontem que o Senhor me inquietou com essa palavra. E eu disse ao Senhor: Jesus, confirma essa palavra.
E o Senhor confirmou esta palavra. Deus está fechando a boca dos leões, dos teus inimigos. Viu? Você sabia que aqueles homens lá, eles eram homens presidentes, príncipes, governantes, eram homens grandes, pessoas grandes, viu? E se reuniram ali para acabar com a vida de Daniel, mas sabe quem era maior? Jesus. Nem o rei tem poder sobre Jesus, né? Porque sobre tudo e todos está o nosso Deus poderoso. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.